Luísa, como vai? Ação, então gravando, 20/5, vamos lá. E na aula de hoje nós vimos medidas de segurança, né? Engraçado porque hoje chegou. Lembra que eu falei eu faço de vez em quando com ex-alunos e tudo mais. Chegou mais um caso, no primeiro momento tentativa de homicídio, etc., mas já é muito legal, muito interessante o caso. Que ocorreu numa madrugada aí. Que coisa bacana. Felizmente ninguém morreu. Então, só os tiros dados a esmo. Muito bem, vamos lá. Ontem a gente viu medidas de segurança e esses tiros foram dados a esmo justamente por um surto que deu na pessoa, ao que parece, não é? E aí, no mínimo, a pessoa não estava com as faculdades normais, né? Então, coincidiu com a matéria que a gente viu ontem. É muito legal isso. Muito bem, vamos lá. Terminamos então, né, medida de segurança ontem e hoje a gente vai começar a ver concurso, tá? De crimes. Concurso de pessoas, vocês viram no semestre passado, não foi? E aí fica aquela coisa, concurso, né? Significa conjunto, né? Então, quando você fala concurso de pessoas, traduzam para conjunto, que fica mais fácil de decorar, não é? Essa coisa de concurso fica parecendo que é disputa, sorteio ou qualquer coisa, e não tem nada a ver, tá? E o que então é concurso de crimes? É quando alguém pratica, e aí não importa se mediante uma ação ou várias, tá? 2 ou mais crimes, tá? Então, ocorre concurso de crimes quando uma pessoa, aí não importa, mediante uma ou várias ações, pratica 2 ou mais crimes. E a gente vai ver o que é isso, tá? Temos os sistemas, tá? E o que isso vai importar? Concurso de crime, por que está na nossa matéria e não na matéria do Alisson? Não é? Está na minha matéria porque isso tem a ver com pena. Isso vai influir na pena. O concurso de crimes vai influir na pena. Se a gente pensar, se o sujeito pratica um crime e tem pena, vamos dizer assim, de 10 anos, se ele praticar 2, teria-se, em geral, pena de 20 anos. Se for 3, 30 anos e assim vai, sucessivamente. Mas não, tá? Por uma escolha legislativa, e eu considero certa, mudou-se. Há diversos sistemas de aplicação da pena em concurso de crimes. Tá? O primeiro sistema é o do cúmulo material. E o que é cúmulo material? Cúmulo é de cumular, é de somar. Tá? Então, cúmulo material é somar as penas. É aquilo que eu expliquei no começo. 10 mais 10 dá 20, mais 10 dá 30 e assim vai. Tá? Então, significa que para cada deles vai ter uma pena e cada pena, essas penas vão ser somadas. Tá? E a gente vai aprender que isso ocorre no concurso material e no formal impróprio. Tá? Tem o princípio, aliás, o sistema também no Brasil, que é da exasperação. Exasperar significa aumentar. Tá? O sistema da exasperação ocorre aplicando-se a pena ou do crime que tem a pena maior, tá? E aumentando ela em um valor X, tá? Sistema da exasperação. Então, aumenta-se um tanto desse crime que tem a pena maior. Existem ainda 2 sistemas
que não existem no Brasil, então eu não vou chegar e falar sobre eles. Porque não existe, não vou chegar e confundir a mente de vocês. Mas saibam que talvez nos livros que vocês estudem, tá? Haja. Gente, todo mundo aqui sabe consultar a biblioteca? Todo mundo sabe? Vai consulta e tal. Virtual? Sabe, né? Quem já consultou esse semestre a biblioteca virtual? Eu já consultei. Nobody? Eu também. Ah, ufa! Ah, dois. Ah, isso o Carlos Henrique também já consultou a Saraiva. Eu também prefiro a Saraiva. Tem livros bons, apesar do capeta estar na brincadeira. A Vera também, ó. Bacana. Vocês viram? Acho que até mandei no grupo da sala. Que agora a gente tem um cursinho para a OAB. Gente, aliás, a gente ainda não conversou sobre a OAB, né? Esse semestre. Estão no terceiro período. Ainda estão começando, não é? Mas eu acho interessante, tá? Para quem quiser passar na prova da ordem, às vezes a gente não tem, aliás, não dá para o professor dar toda a matéria falando. Logicamente, vocês têm que ler livros, né? E é importante ler livros jurídicos e tal. Porque o direito nada mais nada menos é do que uma linguagem. Cada palavra tem um significado, não é? Hoje em dia, por exemplo, imputar. Com certeza você sequer, a maioria, 90, se não for 100%, nunca tinha ouvido essa palavra antes de estudar direito. Imputar. Já tinham? Não, inclusive, talvez vocês pensassem que fosse uma coisa, né? Uma coisa, que palavrão que é esse? Ou o que é isso? Me respeita, né? Por causa da palavra. Não, aí vocês descobrem que tem um significado. E assim vai. É que nem inglês, não é? A gente vai chegando e vai aprendendo essa linguagem. E com direito é assim. Então, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês estudarem, tá? Mais vocês vão ter facilidade quando chegar a hora de fazer a prova da ordem, tá? Por isso que eu digo o seguinte, meus caros, não entendeu alguma coisa de direito? Isso eu não entendi. Vai no livro. Ou então me pergunta, por exemplo, se for penal, me pergunta, assiste a aula de novo, assiste a aula do cursinho, porque eu garanto para vocês, passar na prova da ordem não é uma coisa pronta. Não, é cada tijolinho, cada hora que vocês investirem em estudar, cada hora que vocês investirem em assistir uma aula, cada hora que vocês investirem nesse trabalho de construção, vai refletir lá. E vai mesmo. Nossa, Fila, mas é cansativo, eu não sei. Né? Quando eu estudei direito, eu pegava aqui metrô, não, ônibus, na época era 1802, depois metrô, ia da primeira até a última estação, ia até Contagem, depois um outro ônibus para assistir a aula. Eu chegava, já ia para a biblioteca, ficava até a hora da aula, aí assistia a aula, 10h30 era chamada, eu corria para pegar o ônibus, que às vezes passava antes. Aí o outro só passava lá para as 11h15 da noite, para pegar um outro ônibus no centro da cidade e chegar em casa. E fazer estágio, acho que foi a partir do terceiro. Fazer estágio a partir do terceiro de tarde. Mas como eu gostava de férias, então fazia hora extra. Então eu chegava de manhã no estágio. Então era desse jeito, eu dormia 5 horas por dia. Vale a pena, gente. Tá? Vale a pena chegar, ralar. Não tá perdendo tempo. Não. Perde não. É investimento e vale a pena. E a alegria de tirar a carteira da ordem, por exemplo, é tão grande quanto, não sei se vocês, quanto a alegria de tirar a carteira de motorista.
Não sei se vocês lembram a alegria de tirar carteira. Eu lembro da alegria de tirar carteira de motorista. Foi topíssimo Um demais. alívio, Não é um alívio? É. alegria. E aí depois você tira a carteira, você aprende a dirigir, né? Porque tirar a carteira num batalhão para conseguir. Lembra do que eu estou falando? Aí você multiplica a sua alegria, Isadora, quando você tirar a carteira da ordem. Vai ser assim. E aí me chama para beber um chopp para festejar, não é? Viu? Todo mundo vai ficar aqui me devendo um chopp quando tirar a carteira da ordem. E eu sempre cobro chopp. Legal. Então é o seguinte, meus caros, cheguem e estudem. Então, muita coisa que a gente não fala, às vezes, aqui, está lá no livro. Então, pegue o livro, vai lá na Saraiva, pega o livro. Ah, eu não gosto do Filó, então assiste a aula do professor lá do cursinho, não tem problema nenhum, né? Tá? Eu gosto do que o professor fala desse jeito, então fala comigo. Quem sabe eu não chego e até adoto alguma coisa. Né? Eu volto a falar, eu sempre busco me aprimorar. É o que eu sempre quero. Já temos o quê? 31 pessoas. Ainda não falei, antes que eu me esqueça, falar do TA1. O TA1 vai ficar disponível sábado, 8 horas da manhã. E vai ficar até dia 30. Então, são mais ou menos 8 dias para vocês chegarem e puderem... dia 30, 23 horas. Aprovação do professor Sérgio. Consegui hoje fazer... nossa, hoje o dia, eu acho que eu me multipliquei por 3. Sabe quando você faz... Hoje eu ajudei um ex-aluno, né? No processo que eu já falei. Estudei o inquérito. Assessorei um deputado. Participei de uma... Dei aula na MPJ. Participei de uma audiência. Fiz o TA1 de vocês e do quinto. E ainda estou dando aula agora de noite. Então, me multipliquei assim e consegui terminar, tá? 10 questões. Vocês vão ter até do dia 30 para fazer. Quantas vezes vocês quiserem fazer a prova. A nota é a média das questões, tá? E eu espero de verdade que vocês façam o melhor que vocês puderem. Eu tenho certeza que vão fazer e que vai dar tudo certo, não vai ter. Então é o seguinte, por que eu deixei tanto tempo assim? Porque justamente várias pessoas falaram, Filó, tem muita gente que trabalha, muita gente que não sei o que lá, etc. E o tempo é escasso. Então, eu cheguei e busquei fazer com que vocês tenham o máximo de tempo para chegar, fazer a prova e não ter problema. Tá bom? Espero que todo mundo vá bem. Tá? E vamos lá. Continuar a nossa matéria. Então, eu já falei dos sistemas, né? De aplicação da pena, foi. Já falei do cúmulo material e do sistema da exasperação. Correto? Muito bem. Então, agora vamos falar das espécies de concurso, né, de crimes. Tá? O primeiro e mais... E, gente, por favor, aprendam isso. Isso sempre cai, tá? Em prova da ordem, porque eles gostam de concurso, tá? Você... Concurso material é o mais simples. Por quê? Quando é que ocorre ele? Porque o agente pratica mais de uma conduta, não importa se é de ação ou de omissão, e pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Então fica tranquilo. Concurso material, 2 ou mais ações, praticando 2 ou mais crimes, sejam eles idênticos ou não. Tá? Então, para ficar claro, nós temos uma pluralidade, olha que palavra, uma pluralidade de condutas e uma pluralidade, logicamente, de crimes. A gente está falando de concurso de crimes, então a gente tem uma pluralidade de crimes e pluralidade de condutas. Ok? Seja essas, eu falei, conduta omissiva ou de ação. Tá? Apenas para classificação, e essa classificação cai em concurso
Cai na prova da ordem, pode cair na minha prova também, tá? Quando houver uma pluralidade de crimes e esses crimes forem idênticos, nós temos o concurso material homogêneo. E quando houver uma pluralidade de crimes só que esses crimes forem diferentes, nós temos um concurso material heterogêneo. Tá? Nossa, Filó, eu confundo muito essa coisa de heterogêneo e homogêneo. Legal. Eu vou dar uma dica para você, então. A gente não tem heterossexual? Heterossexual não é homem e mulher? Então, significa diferente das pessoas que se encontram sexualmente e que têm sexos diferentes. Então, é heterossexual, não é isso? Homossexual significa homem com homem, mulher com mulher. Tranquilo. Significa o quê? Por isso que Aí você pega o seguinte, então se for crimes iguais, homogêneo. Entendeu? O início das palavras, elas significam a mesma coisa. Então, para nunca mais vocês esquecerem, não é? Que a diferença de heterogêneo e homogêneo é isso. É só lembrar do que a gente sempre ouve aí nessas conversas, WhatsApp, etc, etc, etc. Heterogêneo, lembra de de diferente. Homogêneo, igual. Perfeito? Então, concurso de crimes, mesmo crimes, homogêneo. Concurso de crimes, crimes diferentes, heterogêneos. Por exemplo, 2 homicídios. 2 homicídios vai ser homogêneo. Não é isso? Muito bem. Foram um estupro e um homicídio. Crimes diferentes, heterogêneo. Beleza? Muito bem. Espero que tenha facilitado aí. Às vezes a gente tem algumas palavras, um bloqueio, e aí às vezes espero que vocês, se alguém tiver, não tenha mais. Beleza? Então, só para lembrar, então, concurso material, pluralidade de condutas, pluralidade de crimes. Concurso material homogêneo, os crimes praticados são idênticos. Concurso material heterogêneo, nós temos crimes praticados diferentes. Tiago Lula, isso acontece... Opa, deixa eu ver aqui. Então, quando há, por exemplo, estupro seguido de homicídio, calma, não. Calma, vamos devagar. Né? Mas vamos dizer que o sujeito chega e comete um estupro e depois mata uma pessoa, tá? Porque a gente vai ver o concurso de crimes diferentes, assim, e tal, tá? Vamos lá. Coloca vítimas diferentes, para ficar claro, tá bom? Então, já vimos o concurso material. Segunda espécie, concurso formal. Concurso formal, gente, ocorre quando a gente pratica uma conduta. E dessa uma conduta gera 2 ou mais crimes idênticos. Ou não? Tá? Então, a diferença do concurso material é que no concurso formal só temos uma conduta. Tá? Mas essa uma conduta gera 2 ou mais crimes. Dá um exemplo aí, Filó. Muito bem. Imaginem só o seguinte. Aliás, eu adoro, tem um personagem que eu gosto muito. 007. Eu adoro o filme 007. Eu tenho, inclusive, a coleção inteira deles. São 20 e tantos DVDs e tal. Tem uma cena muito legal que é ele com uma arma e sendo perseguido por vários bandidos e tal.
e ele pega a arma de um bandido e dá um tiro. E esse tiro atravessa 5 bandidos que morrem com um tiro só. É legal. Muito bem. A super bala, não é? Nós temos aí o quê? Uma ação, só que vários crimes de homicídio. Só um exemplo. Né? Nós temos, então, só para vocês verem, tá? Isso daí, beleza? Só por enquanto um pequeno exemplo. A gente vai chegar. Com relação ao concurso formal, tá? Ele pode ser próprio, tá? Ou impróprio. Alguns chamam de perfeito e imperfeito, tá? O concurso formal próprio, tá? É que quando a gente quer, tá? O comportamento dele, do agente, tá? Criminoso, é realizar apenas um crime e obter apenas um resultado, tá? Já no impróprio, não. No concurso formal impróprio, o agente quer, apesar de ser uma só ação, ele quer realizar 2 ou mais crimes, tá? Ele tem vontade, consciência de que a ação dele vai gerar vários resultados. Então, aquele exemplo que eu dei do 007, tá? É um exemplo de concurso formal impróprio. Ele sabia e queria, né, matar aquela fileira de pessoas. Ah, Filó, dá um exemplo de concurso formal próprio ou perfeito? Claro que sim. Vamos lá. Imagine lá que o sujeito chega e quer matar alguém mesmo, com um tiro. Beleza. Mas, por acaso, a pessoa não sabe que a arma é muito potente, dá um tiro, né, mata a pessoa e acerta, por exemplo, um carro atrás, outra pessoa atrás matando também. Temos a mesma coisa. Um tiro, não é? Mas gerando 2 ou mais crimes. Mas a vontade da pessoa era só matar um. Tá? Então, esse é o concurso formal próprio. Tá? Ok? Muito bem. Esse grupo... Não, eu coloquei o WhatsApp aqui no trem, é uma desgrama. Vamos lá. Gente, tá? Então, no concurso formal próprio, o sujeito quer o quê? Quer apenas um crime. No impróprio, ele vai praticar, apesar de uma só ação, vários. Um outro exemplo é quando o sujeito chega, por exemplo, os terroristas, né? Querem explodir uma bomba e querem chegar e praticar cada uma daquelas mortes, cada uma daquelas lesões corporais graves, médias ou lesões corporais leves, tá? Então, nós temos isso. Só para já adiantar, tá? O concurso formal próprio, tá? Adota-se o sistema da exasperação, tá? Porque, teoricamente, né, no concurso formal próprio, que ele quer o dolo, praticar um crime e acontece 2 ou mais, o restante, entre aspas, tá? É como se fosse por culpa, vamos dizer assim, não é a vontade dele, não é? Ops, aconteceu, matei mais de um, né? Já no concurso formal impróprio, tá? Não. O agente ele quer cada um, tá? Cada um dos resultados que acontecem. Até aí tá tranquilo? Estão me entendendo? Sim? Tá? Vamos lá. Eu tenho que adiantar a aula. Vamos lá, então. Ô, Filó, Oi. então impróprio seria o que você falou lá, como material, né? No próprio
Impróprio. No impróprio, sim. Tá. Tá? Porque como ele tem dolo a praticar cada uma das condutas, justifica-se o cúmulo. O somatório, tá? Mas vamos ver isso melhor, tá bem? Gente, a terceira espécie, tá, de concurso de crime que nós temos é o crime continuado, tá? É chamado de crime continuado. E o que diabo que é o crime continuado, tá? Primeira coisa que tem, mais de uma conduta. Então, no crime continuado, temos mais de uma conduta. Segundo, nós temos 2 ou mais crimes. Mas atenção, tá? Nós temos 2 ou mais crimes, mas atenção. Esses crimes têm que ser da mesma espécie, tá? Então, nós temos, no crime continuado, mais de uma conduta, 2 ou mais crimes, só que mesma espécie para esses 2 ou mais crimes, perfeito? Tá aí tranquilo? Beleza. E, gente, além do primeiro e os outros, os subsequentes, tá? Eles têm que ter, e aí você pega condições de tempo, lugar, forma de execução, maneira de execução, e outras características, serem continuações do primeiro. Então, vamos lá de novo. Mais de uma conduta, mais de um crime, sendo que esses crimes eles são da mesma espécie. E aí você observa condições de tempo, lugar e maneira de execução, sendo continuidade e outras características como continuidade do primeiro. Vou dar um exemplo. Faz de conta. Um batedor de carteiras. Está lá no centro da cidade de BH. Então, passa o primeiro e furtou. Ok? Crime contra o quê? Patrimônio. Tá? Aí está passando o outro. Tá? Furtou de novo. É o segundo. Está passando o outro. De novo. 3 dias depois, está lá ele de novo. Está passando a pessoa. Passa um outro. E aí, então, meus caros, nós temos aí o famoso crime continuado. Nós temos mais de uma conduta? Temos mais de uma conduta. Nós temos 2 ou mais crimes? 2 ou mais crimes. São da mesma espécie, não precisa ser o mesmo crime, tá? Nesse meu exemplo foi, mas poderia ser outro, tá? Desde que seja da mesma espécie. Contra o patrimônio, por exemplo, tá? Outro crime contra o patrimônio. Então, e além disso, nós temos o quê? Tempo, lugar, maneira de execução, tido como o primeiro e continuou furtando. Continuou. Ele me furtou e continuou furtando até. Então, quando for isso, nós temos o chamado crime continuado. Tá? Como se os outros fossem continuações do primeiro. Tá? Olha só. São várias ações. Cada uma é um crime, né? Mas o legislador entendeu chegar e criar a figura desse crime continuado. Apareceu aqui uma pergunta, não vi. Sequestro é um exemplo disso? Não. Sequestro é exemplo de crime permanente, tá? Em que enquanto a pessoa fica
restrita a sua liberdade e tudo mais, etc., fica. É o mesmo caso de drogas, por exemplo, posse de drogas ou tráfico de drogas, dependendo do que você quer fazer com a droga, né? De quem tem arma em casa que não é legal, tá? Também nós temos essa figura, tá? É isso, tá? Então, nesses casos todos que eu falei são crimes permanentes. Arrastões é um exemplo, sim, vários roubos às vezes, né? Sim, roubo, tá roubando um, tá roubando outro, tá roubando outro, furta um, não é? Sim, arrastão também. Pode ser assim, mas não precisa ser no mesmo segundo, nem na mesma dia, tá? Não precisa ser no mesmo segundo, no mesmo dia, nem na mesma hora, tá? Calma. Vamos lá. Calma. Vocês já estão vendo coisa nem chegamos, calma, vamos devagar. Então, vem comigo aqui. Segunda, natureza. Então, a natureza jurídica do crime continuado, tá? Você tem que verificar. Tem a teoria, tem várias teorias, tá? Que falam o que é o crime continuado. Tem uma que fala que é da unidade real, que apesar de serem vários crimes, todos esses crimes são um crime só, tá? Tem a teoria que é uma ficção jurídica, que é adotada pelo Código. Tem também a mista, que fala que o crime continuado não é uma unidade real, mas também não é mera ficção, tá? Mas isso aí é só para escrever artigo e tudo mais, e para se cobrar em concurso. Prova da ordem, duvido que se cobre, tá? Mas saibam que a teoria da ficção jurídica é que foi utilizada no nosso código, tá? Muito bem. E aí também tem diversas teorias, etc., que vamos deixar passar. Então, vamos ver requisitos do do crime continuado, tá? Primeiro, a gente já viu várias condutas. Então, pluralidade de condutas. Primeiro requisito, pluralidade de condutas, tá? Ou seja, duas ou mais condutas. Pluralidade vem de plural, mais de um. Então, duas ou mais condutas, tá? Filó, e se tiver uma conduta com vários crimes, a gente já viu que pode ser concurso formal. Vimos agora, inclusive, né? Muito bem. Segundo, pluralidades de crimes da mesma espécie. Tudo a mesma coisa. Pluralidade de crimes da mesma espécie. Tá? Em que pese haja, já falei isso, mas não custa repetir, alguns doutrinadores entendem que tem que ser o mesmo crime, ou seja, do mesmo dispositivo legal. Tá? Outros, como eu acho que a mesma espécie tem a ver mais com bem jurídico, tá? Tutelado, tá? Ok? E o terceiro, tá? Nós temos eles chamam-se de nexo causal de continuidade, tá? Ou seja, alguma coisa que ligue todos esses crimes e que você considera o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e assim vai, continuidade daquele primeiro crime, tá? Ok? E é isso. Muito bem. Vamos ver lá no... Cadê o Código Penal aqui? Tá aqui. Deixa eu fazer um share screen. Estava lá nos crimes contra incolumidade pública. Olha que palavrinha, incolumidade pública. Mais uma palavrinha para vocês. É um conjunto de bens aí, saúde, vida e propriedade,
tá? Quando se fala em incolumidade pública, é a saúde, vida e propriedade. Vocês vão aprender isso no 5º período. Quer dizer, acabaram de aprender comigo, mas vão repetir isso no 5º período. Vamos chegar e vermos, então, tá? Concurso de crimes. Muito bem. Aqui, meus caros. Concurso material, artigo 69. Muito bem. Já vimos isso, mas vamos lá. Quando a gente, não é? Já vimos mediante o quê? Sempre mais de uma ação ou omissão, tanto faz, ou seja, mais de uma conduta. Pratica, logicamente, se é concurso, é um conjunto de crimes, né? Mais, 2 ou mais crimes, e aí tanto faz se é idêntico ou não. E aí aplica-se o quê? Cumulativamente. Olha aqui, ó, cúmulo material. Soma-se. Aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja ocorrido, não é? E aí, no caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro essa segunda frasezinha do artigo 69, nós já vimos isso no comecinho das nossas aulas, quando a gente estudou reclusão e detenção, não é? Em caso de concurso, a pena de reclusão executa-se primeiro e, no segundo lugar, a pena de detenção. Não é? Até porque a pena de reclusão cabe início de regime fechado e a de detenção só pode se iniciar no semiaberto. Perfeito? Muito bem. Parágrafo 1º. Na hipótese desse artigo, quando ao agente tiver sido aplicada a pena privativa de liberdade não suspensa por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição que trata no artigo 44. Muito bem. Aí está falando do e quando forem aplicadas penas restritivas de direito, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais, tá? Só para vocês chegarem e terem isso bem presente. Concurso formal, também já vimos. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, então a gente tem uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, sempre vai ser, porque é concurso, conjunto de crimes, não é? Então, uma conduta, pratica 2 ou mais crimes, tanto faz ser idêntico ou não, e aí aplica-se a mais grave das penas cabíveis. Opa, lembra? E aqui nós temos o sistema da exasperação. E aí vamos ver como é que é essa exasperação, não é? Ou se vai somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto, aliás, até a metade. Então, olha só, se for concurso formal, não é? Nós temos o sistema da exasperação, em que você aplica a pena maior, não é? E exaspera essa pena de um sexto até a metade. Filó, quando é que o juiz escolhe um ou outro? Geralmente é pelo sovaco, tá? Há alguns que falam que se for uma ação e 2 resultados, aí aumentaria um sexto. Se fossem 3 resultados, aí aumentaria, aliás, um sexto. Se fossem 3, aí seria um terço, e assim ia até a metade. Tá? Mas aí é a teoria do sovaco. O juiz olha para lá, né, e escolhe o quanto aumentar. Tá? Porém, se for o concurso formal e impróprio, olha lá, as penas aplicam-se. Filó, não está escrito aí próprio e impróprio. Claro que não, isso daí é um nome que a doutrina deu, não é? Tá? Então, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente. Cúmulo o quê? Material soma, não é? Se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos consoante o disposto no artigo anterior. O que significa isso? Traduz para mim que eu não entendi nada. Então, primeiro, ação dolosa.
Então, quero explodir alguém. Beleza. Pum. Faz de conta, quero explodir o Lutfi. Pum. Beleza. E aí, então, quem está lá com o Lutfi? Toda a turma. Diz, eu quero também explodir cada um. Né? Muito bem. E aí, então, que os concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto do artigo anterior. Né? Uma ação, bum, explode todo mundo. E eu queria cada uma das mortes. É o que o terrorista faz. Não é? Nesse caso, é como se o terrorista pegasse uma arma, atirasse num, atirasse no segundo, atirasse no terceiro, não é assim? Atirasse no quarto, ferisse gravemente o outro, e assim vai. Não é? E é por isso que aí nós não temos o sistema da exasperação, mas sim o sistema do cúmulo material, tá? Para casos desse jeito. Perfeito? Parágrafo único, atenção, não poderá a pena exceder, seria cabível pela regra do artigo 69, tá? Desse código. Porque o que acontece? Às vezes, nós temos um concurso formal, não é? Olha só, em que a pena da maior é muito mais gravíssima e a outra é pequenininha. Faz de conta lá, a outra do crime, 2 meses. A outra lá, mínima, 10 anos. Aí, se somasse, seria o quê? 10 anos e 2 meses. Mas não. Como é concurso formal, o juiz aumentaria de 1/6. Olha que loucura. Então, daria quase 12 anos. Né? Então, vem aqui o parágrafo único falando, olha, verifica se somar a pena de um e de outro não é maior do que o 69, que seria, nesse caso, o cúmulo. Né? Tá? Então, essa coisa, o sistema da exasperação não pode ser pior que o da soma. Nunca, jamais. Tá? Claro. É até evidente. Não é? Crime continuado. Prestem atenção. Vamos lá. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, então vamos lá. Agente, mais de uma ação ou omissão, significa mais de uma conduta. Pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Então nós temos o quê? 2 ou mais crimes, mas atenção. Crime da mesma espécie. Gente, por favor, não basta ser crime. Esses crimes têm que ser da mesma espécie. E aí eu vou pegar aqui com vocês. Acabei fazendo errado. Vamos lá. Só para vocês saberem. O Código Penal, não sei se vocês já fizeram um passeio depois do 121 para frente. Mas vai ser hoje. A parte especial é a parte só dos crimes em espécie. Então, 99,9% dos artigos e etc. são crimes em espécie. E aí, olha só que interessante. Dos crimes contra a vida. Significa, se é contra a vida, o bem jurídico tutelado, ou seja, o que se busca proteger, é a vida. Não é? E a gente está aqui, matar alguém. Então, se eu não mato a pessoa, eu protejo a vida, correto? Beleza. Então, vamos lá. Então, esses crimes aqui, ó, são todos crimes contra a vida. Então, ó, 121, 122, são todos da mesma espécie. Tá vendo aqui? Todos esses da mesma espécie, tá? Beleza. Aí vem o capítulo 2 das lesões corporais. Lesão corporal protege a integridade física, tá? Então, nós temos aqui 129 e tem todos esses aqui desse capítulo, não é? Eles chegam e tutela o mesmo bem jurídico, que é integridade física, por exemplo. Na periletação, e assim vai. Vamos pegar aqui os crimes contra, vamos lá no 55, só para vocês verem que aí você tem tudo aqui, ó.
Aqui, ó, os crimes contra a honra, por exemplo. Olha, bem jurídico tutelado, a honra. E aí nós temos aqui, ó, a mesma espécie. Calúnia é um crime da mesma espécie da difamação, que é da mesma espécie da injúria. Né? Então, são crimes... Isso daí, meus caros, é que chama-se crimes da mesma espécie. Não são, para ficar claro. E mostrando para vocês no código. Não são os mesmos crimes. Tá? Não são de jeito nenhum os mesmos crimes. Não confundam isso, por favor. Porque é uma das coisas que alguns doutrinadores trazem, mas isso daí foge da lógica, foge da escrita e foge da própria jurisprudência, tá? Beleza? Podemos ir? Sim? Então vamos lá. Então vamos continuar. Não, aqui. Opa! Então vamos lá. Isso. Então vamos voltar lá para o nosso crime continuar. Continuar. Muito bem. Então, quando a gente, mediante mais de uma ação, omissão, mais de uma conduta, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Acho que agora ficou claro. Se alguém tinha alguma dúvida do que é crime da mesma espécie, ficou claríssimo. Né? São aqueles crimes que protegem o mesmo bem jurídico tutelado. Tá? O mesmo bem jurídico. E pelas condições, olha aqui, tempos, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, ou seja, qual tempo foi feito, que lugar que foi feito, como é que foi executado, né? Então, como é que ocorre? Devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Então, entende-se que o segundo, o terceiro, o quarto, como eu disse para vocês, continuam, tá? Sendo continuidade do primeiro. E aí faz o quê? Aplica-se a pena de um só dos crimes. Então, aplica a pena de um só dos crimes, idênticas ou a mais grave, se tivesse aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Perfeito? Muito bem. E aí, atenção, tá? Para a gente entender o parágrafo único, que foi até trazido. Eu falei, calma! Para. Como é que é? Quem fala isso? Ah, é o João Kleber. É isso mesmo. Aquele negócio de infidelidade, teste de infidelidade lá, né? Pera, calma. Então vamos lá. Atenção no parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes. Tá? Então, olha só. Primeiro, o crime tem que ser doloso. E aí, o que é crime doloso? É crime que a pessoa tem intenção, vontade livre e consciente. Lembra que eu ensinei para vocês, não é, o melhor conceito de dolo, né? Tá? Então, vamos lá. Então, nos crimes dolosos, em que a pessoa tem vontade livre e consciente. Atenção, contra vítimas diferentes. Contra vítimas diferentes. Tá? Segundo requisito. Então, primeiro requisito, crime doloso. Segundo requisito, vítimas diferentes. Cometidos e feitos como? Com violência ou grave ameaça à pessoa. Tá? Com violência, grave ameaça à pessoa. Perfeito? Então, sujeito, crime doloso, vítima diferente, violência ou grave ameaça à pessoa. Muito bem. Atenção nisso aqui. Poderá. Poderá significa que o juiz escolhe. Tá? Mas e o juiz escolhe com base em quê? Considerando o quê? Culpa. Lembra que eu falei, cuidado, que isso aqui, o artigo 59, vai chegar, o semestre inteiro a gente vai estar falando disso. Considerando a culpabilidade, antecedentes. Vem cá. Vem. Vem falar oi com o pessoal. Você quer falar oi com o pessoal? Né?
Ah, que bonitinho. Olha só, olha quem veio visitar aqui. Ó. Eita, é a Luísa. Oi. Que linda. Muito bem, filho. Falar outra coisa. Tá, depois você fala. Papai tá terminando, tá bom? Dá um beijo. Baixinho, eu vou falar. Depois. Empresta seu celular. Meu celular tá carregando, filhinho. Tá? Olha só que coisa. Achei que você vinha vindo aqui para me dar um beijo. Não, é para meu celular. Muito bem. Oi. Ah, você também. Muito bem, estava cochilando. Considerando a culpabilidade e antecedentes, contudo, sobre a personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, vocês estão vendo que aquilo que está no 59, circunstâncias judiciais, não é? Então, poderá o juiz o quê? Aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas ou mais graves, se diversa atenção até o triplo. Mas não pode passar do triplo, tá? Observar as regras do parágrafo 70 e 75 desse código. Então, atenção, tá? É só para ficar bem claro. Mal de Luísa, né? Por quê? Ah, o nome não nega. Que lindeza. Muito bem. Tá? Então, agora eu acho que ficou claro, não é? Por isso que eu falei, calma. Ficou claro como é que funciona a questão do crime continuado. Diga. Isso aí seria uma situação. O cara quer matar uma família, mas cada um está num ponto diferente e ele vai e mata 5 da mesma família. Ele vai responder nisso aí? Bem, aí você tem que ver. Continuado, porque foi o mesmo tipo, o crime, né? Então, vamos lá. Nós temos mais de uma ação ou omissão? Sim, 2 ou mais crimes? sim, Da mesma espécie? sim. Aí depende do seu exemplo se forem condições de tempo, de lugar, maneira de execução e outras coisas. É como se matou 1, 2, 3, 4, 5, 6, como se fosse continuidade. O cara está continuando, matou 1, ele continua matando, né? Então, se você tiver todos esses elementos, não é assim, tá? Aí ele vai responder, no caso aí, um só crime aumentado, né? Até o triplo. Aham, Mesmo se ele matando, por exemplo, 5 pessoas. sim. Entende? Então, Aí você entre aspas, fala, é bom não, para ele mas matar tudo uma vez, né? exatamente. O interessante, não entendi interessante não, mas teoricamente não vai fazer muita diferença, né? Porque que vai ser início fechado, aí vai chegar 3 vezes a pena, sei lá, talvez chegue a 20 anos ou mais, então vai dar 60. Né? E aí crime hediondo, para chegar e sair. Então, o sujeito vai ficar literalmente o tempo máximo todo preso no fechado, né? Na prática, tá? Mas é meio injusto, né? Se a gente pensar assim, né? Mas é a escolha do legislador, tá bem? Fechou? Gente, multa no concurso de crimes, deixa eu chegar e... Aqui, ó. Como é que fica a multa no concurso de crimes? No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas integralmente. Ou seja, para cada crime é aplicada uma pena de multa e elas são distintas uma das outras e são integrais. Ou seja, não existe essa criação jurídica, não existe essa criação jurídica. Tá? Ok?
Dúvidas, meus caros? Ou é um não? Tá de boas? Tá de boa? Sim? Muito bem. Ah, é, acho que a gente pode parar por hoje, né? Concurso é muito pesado, tem muito detalhezinho. E deixa eu ver aqui no nosso cronograma. Amanhã nós vamos ver ação penal. Olha, de verdade. Se amanhã, tô falando sério, hein? Se amanhã alguém tiver algum compromisso, marca só para depois das 10h20, mais ou menos. Porque a ação penal é uma matéria importantíssima. Tá? Importantíssimo. Tá? Fica gravado e tal, mas é muito importante. Por que você está falando que é importante? Porque você vai ver isso no quarto, no quinto, vai ver em processo 1, vai ver em processo 2, vai ver em leis penais especiais, vai precisar disso em prática, vai precisar isso no NPJ se você for fazer penal, e vai precisar fazer isso em... Então, ou seja, vai precisar de agora até o 10º período sem brincadeira, independentemente se você vai quiser fazer, fora que cai na prova e tudo mais. Então, por favor, não faltem amanhã, tá bom? Por favor, não faltem e tal, de verdade, porque é muito importante, tá? Meus caros, não farei chamada hoje porque concurso de crimes é bem pesado, né? É muita coisinha, é muito detalhezinho. E é isso. Então, beijo do gordo. Até amanhã. Se ninguém tiver dúvida. Alguém tem dúvida? Não? Então, beijo do gordo. Quintou, né? Vou lá dormir, que amanhã tem mais. Um abraço.